Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje nós vamos interpretar gráficos de funções e onde aparecem primeiras derivadas, segundas derivadas, tudo isso num gráfico. Eu percebo que os alunos me pedem muito em sala de aula essa interpretação, então essa aula vai em especial para os meus alunos da engenharia que às vezes têm certa dificuldade em interpretar gráficos de funções. Bom, vamos ver uma função desse tipo, uma clássica função do terceiro grau porque ela muda 3 vezes o tipo de inclinação, crescente, decrescente, crescente, e nós vamos ver onde aparecem derivadas dessa função. Então, a primeira lembrança importante é o seguinte: a primeira derivada de uma função demonstra sua inclinação. Então, quando eu tenho um gráfico deste tipo, eu posso dizer que esta função tem primeira derivada positiva em todo este intervalo, porque a inclinação é positiva, então primeira derivada positiva. Aqui em cima, primeira derivada igual a zero, primeira derivada negativa, primeira derivada igual a zero novamente, nos pontos de máximo e nos pontos de mínimo a primeira derivada é igual a zero, e aqui primeira derivada positiva. Então vou escrever de verde o espaço onde a função tem primeira derivada positiva. Ela é crescente em todo este intervalo. Primeira derivada positiva. E a gente sempre define intervalos no eixo x. Então, essa função terá a sua primeira derivada, f' de x, maior do que zero, positiva, porque ela é crescente, desde o x vindo de menos infinito, todos os valores de x aqui, até o ponto B. Então, ela é positiva desde menos infinito até o ponto B. Neste ponto B aqui em cima, a primeira derivada é igual a zero. Então, aqui eu já vou escrever f' de x é igual a zero. Depois, a primeira derivada é negativa. Aqui embaixo, de novo, é um ponto de mínimo. Este ponto E, f de E é um ponto de mínimo, então aqui a primeira derivada também é igual a zero. Nos pontos críticos, nos pontos de máximo e de mínimo, a primeira derivada é igual a zero. Então ela vai ser positiva de menos infinito até B. Aqui ela é negativa, porque ela está decrescente. E ela volta a ser positiva do ponto E até o mais infinito, unido com o ponto E até mais infinito. Esta primeira derivada, então, é positiva neste intervalo. Ela vai ser negativa. Primeira derivada aqui, ó, estou descendo. Decrescente em todo este intervalo aqui. Então, minha primeira derivada, meu f' de x, será negativa, menor ou igual a zero, em todo este intervalo, sempre pelo eixo x. Então, desde o ponto B até o ponto E, do ponto B até o ponto E, ela é negativa, porque a minha função está decrescente. E aí um outro ponto importante, vocês podem ver que eu deixei os intervalos abertos aqui, no ponto B, no ponto E, no ponto B novamente, no ponto E, eu coloquei intervalo aberto. Por quê? Porque ela é decrescente até o limite quando o x tende a E pela esquerda. E ela é decrescente até o limite quando o x tende a B pela direita. No próprio ponto B e no próprio ponto E, é um ponto de máximo e um ponto de mínimo. A primeira derivada, então, é igual a zero. A primeira derivada será igual a zero aqui e aqui, conforme tínhamos escrito antes. Então, a primeira derivada será igual a zero nos pontos B e f de B. B e o valor em y lá do B. E também no ponto E e f de E. Então, essa é a interpretação da primeira derivada. A segunda derivada nos fala de inclinação. Desculpe, a segunda derivada nos fala de concavidade. Então, eu trato de segunda derivada, eu quero ver quando a concavidade da função é voltada para baixo ou para cima. Então, esta função, por exemplo, tem concavidade para baixo em todo este intervalo aqui. Ela é côncava
côncava para baixo em todo este intervalo, sempre até o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é o ponto onde a segunda derivada é igual a zero. Mas por que a segunda derivada é igual a zero? De novo, a segunda derivada trata de inflexão. Então, o meu ponto de inflexão aqui é o lugar onde a segunda derivada é igual a zero. A minha segunda derivada, então, trata do ponto de inflexão, aonde ele é igual a zero. E mais importante do que isso, a segunda derivada trata de concavidade. Quando a minha concavidade está para baixo, é porque eu tenho a minha segunda derivada negativa. Em todo este intervalo aqui, eu tenho uma concavidade para baixo. Tendo uma concavidade para baixo, a minha segunda derivada é negativa. Então, desde o x menos infinito, de menos infinito, até o ponto de inflexão, até o ponto C, a minha concavidade é para baixo. A minha concavidade é para cima, aqui. Côncava, a boca, côncava para cima. Então, a minha segunda derivada será positiva, maior do que zero, em todo aquele intervalo onde a função é côncava para cima, que vai do ponto C até o mais infinito, sempre olhando para o eixo x. E o meu ponto de inflexão, portanto, será o lugar onde a segunda derivada é igual a zero, que é o ponto C e F de C. C e F de C. Então, quando nós vamos avaliar um gráfico de uma função, três situações principais temos que cuidar. Primeiro, calculamos os pontos críticos, os pontos onde a derivada é igual a zero. Onde a derivada for igual a zero, vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Pego este ponto de máximo ou de mínimo e testo na segunda derivada. Se na segunda derivada der negativo, côncavo para baixo, é porque eu tenho um ponto de máximo. Veja bem, juntando primeira derivada com segunda, calculo os pontos da primeira derivada. Encontro dois pontos, neste caso o ponto B e o ponto E. Pego esses pontos B e E testo na segunda derivada. Se eu testar na segunda derivada, aqui por exemplo o ponto B, a segunda derivada no ponto B é negativa, porque é côncavo para baixo. Sendo côncavo para baixo, é um ponto de máximo. Faço o teste do outro ponto. Pego o segundo ponto onde a primeira derivada é igual a zero. Primeira derivada é igual a zero, ponto E. Testo o ponto E na segunda derivada. Quando eu testar este ponto E nesta segunda derivada, neste intervalo todo aqui, a segunda derivada tem concavidade voltada para cima. Se é voltada para cima, é porque eu tenho boca para cima, um ponto lá embaixo. Tem um ponto de mínimo. Então, na segunda derivada, a gente tem que pensar o contrário. Quando der negativa, é porque é um ponto de máximo. Quando der positiva, é porque é um ponto de mínimo. Com isso, a gente encerra os estudos sobre análise de gráfico envolvendo primeira e segunda derivada, e vocês estão prontos para interpretar qualquer gráfico de funções que envolvam esses conceitos. Bons estudos e até a próxima!